E o público vaia? Por quê? Qual é o motivo dessa vaia? Todo mundo conhece o Tanque, sabe que o Tanque não é lugar pra falar sobre pautas minoritárias, mano. Boa pra nós, rapaziada. Vamos falar sobre esse bagulho que aconteceu no Tanque, o preconceito e como às vezes a gente olha pra esse preconceito de forma meio enviesada, tá ligado? A gente entender o que é o Tanque, a gente primeiro tem que entender o que é o Rio de Janeiro, o que foi o Rio de Janeiro na história e o porquê dessa hipersexualização ser algo tão frequente no Rio de Janeiro, tão presente em todas as culturas de periferia. A hipersexualização da mulher preta, da mulher mulata, da mulata fogosa, de todos esses estereótipos fetichistas que foram atrelados à mulher preta, foram gerados durante um governo, principalmente durante o governo Vargas, e foi perpetuado até os dias de hoje, mas durante a era Vargas se tinha muito essa necessidade de enfatizar que essas eram as características da mulher brasileira, para atração exterior, para o Rio de Janeiro se tornasse a capital da fertilidade. E para isso, eles teve que submeter as áreas mais marginalizadas do Rio de Janeiro a uma exposição massiva à hipersexualização. Entender isso é importante para você entender o porquê que o Rio de Janeiro é da forma que ele é. A gente tem uma tese, se eu não me engano, chamada Gênero Raça, da Marta de Abreu, alguma coisa assim, que ela vai falar muito bem sobre isso também. Ou o próprio livro sobre a hipersexualização da mulher brasileira. E não só isso, além da exposição ao fetichismo, à hipersexualização, a exposição ao cunho sexual, desde muito novo, a gente tem também a marginalização desses grupos e colocando essas áreas como áreas exclusivamente voltadas para essa prática. Inclusive, tinha áreas marginalizadas, uma vastidão gigantesca, voltadas unicamente para ser casa de prostitutas. Mais uma vez, nos anos 2000, a gente tem a cultura do paredão, que mais uma vez hipersexualiza e traz uma narrativa normativa para a sociedade, que essa é a mulher carioquinha, a mulher mulata e etc. Perpetuando e propagando mais uma vez esse estereótipo de raça e gênero. E aí quando a gente chega ali nas décadas de 90, também nos anos 2000, a gente tem a expressão cultural, né, o proibidão, o funk proibidão sendo expressado para outras áreas do Brasil. E quando essa galera tem voz para expor a sua cultura, acontece que a gente tem acesso a uma cultura de hipersexualização, uma cultura muito machista, uma cultura que ações e objetifica mais uma vez as mulheres, mantendo essa relação de disparidade de gênero, perpetuando a homofobia, o racismo, o machismo. Então uma roda cultural que nasce disso, obviamente vai perpetuar e propagar esse tipo de preconceito. Só que uma da coisa que a gente precisa entender é que existe um trabalho governamental exclusivamente naquela determinada área para que o Rio de Janeiro fosse dessa forma, tá ligado? Então a Batalha do Tanque ela é dessa forma porque existe um processo governamental de marginalização daqueles grupos. E a Batalha do Tanque é reflexo disso, tá ligado? Tá, agora que a gente entende o porquê que o Tanque é assim, a gente precisa deixar claro que não compactuamos com isso, tá ligado? E eu entendo que a expressão da cultura dentro do Rio de Janeiro dessa forma, ser reflexo de toda essa problemática, de todo esse preconceito, é um projeto estrutural, um projeto social, um projeto institucional. O Malcolm fala muito sobre isso, cara, sobre a ausência da civilização do povo racializado. Eles querem nos ver de forma imoral, querem usando substâncias ilícitas, querem nos ver comercializando nossos corpos, etc. É normal para eles que a gente seja atrelado a essas narrativas. Volta pro que aconteceu com o guri. Quando o guri pisa no palco, ele sabe que aquilo ali é o Tanque. Ele sabe que esse tipo de cultura é normal ali dentro. As pessoas normalizam porque é algo bem regional mesmo. Mas em seguida acontece o que acontece. E aí a gente tem uma propagação disso de uma forma muito explosiva, certo? Essa elucidação que se deu para essa situação, ela nunca ocorreu quando o assunto é racista. Nunca. Agora eu vou chutar sua bunda. Zumbi era um negro que tinha outros escravos, sabe? A gente tem desde o Knust zoando o Johnny, a gente tem uma mina branca falando sobre uma mina negra ser violentada numa cela, nunca teve toda a ênfase em relação a isso. A gente tem a própria rima do Lil V, que nunca teve ênfase em relação a isso. A gente tem outras milhares de rimas dentro do Tanque e nunca teve tanta pra mim cê tá fudido, feijão na sua casa é foto do seu irmão recém-nascido. ênfase em relação a isso. Recentemente a gente tem uma rima como feijão na sua casa é a foto do seu irmão recém-nascido. E a gente não teve ênfase em relação a isso, tá ligado? Isso acontece desde sempre, tá? É como se isso fosse normal. A maioria das críticas, né, sobre as rimas do Tanque, ou elas são sobre gênero ou elas são sobre gênero. Nunca, e aí a gente pode fazer uma análise em relação a tudo isso, a gente vai ter algum comentário ou outro, mas no geral nunca teve um conteúdo criticando rima dentro do Tanque, porque isso é meio que normalizado.
Agora, quando o assunto é gênero, a gente já tem muitos outros casos que já repercutiram em relação a isso. A gente tem a rima da Asi, por exemplo, Asi fortalece, etc. Uma vez a gente tem uma repercussão em cima disso. Então, assim, parece, e não só parece, porque de fato é uma militância seletiva em relação a determinado grupo. Porque é aquela coisa, se não afeta os brancos, eles não se importam, tá ligado? Isso é um fato. Então, no geral, é muito mais esse relativismo que é feito em relação a determinados grupos, certo? Claramente, todas essas rimas que foram mostradas ou que foram citadas, elas têm cunho racista. Elas tecnicamente são crimes de racismo recreativo, mas elas não são nem sequer questionadas. Então, assim, vou repetir de novo, eu não compactuo com o que acontece no Tanque. Eu, como pessoa negra, eu parei de assistir o Tanque quando eu vi que tinha rimas preconceituosas. Pra mim não é produtivo, tá ligado? Alguém que entende o rap, sabe a função do rap, sabe o quanto rimas preconceituosas sobre o preconceito, sobre o racismo é um grande problema na sociedade. Não faz sentido eu continuar compactuando com o Tanque. Então eu parei de consumir, certo? E assim, eu parei de consumir e não quis falar sobre, justamente para não ter uma narrativa enviesada. Eu preferi parar de consumir e comecei a consumir outras batalhas que fazem muito mais sentido pra mim, tá ligado? Apesar que hoje tem até MC Condomínio, tá foda, mano. Bom, considerações finais, mano. O Tanque é um lugar que ficou pra trás, certo? O preconceito é algo que não cola dentro do rap, não deveria colar. Mas infelizmente a expressão cultural do Rio de Janeiro geralmente tá carregada de muito preconceito. E isso faz parte da forma como eles foram estruturados. E pra isso a gente precisa mudar de fato essa estrutura. Essa ideia de tentar civilizar um grupo que foi estruturado dessa forma é um grande problema, tá ligado? Porque eu não vejo dessa forma, eu não acho que é tentando civilizar as pessoas dentro do sistema capitalista que a gente muda isso. A gente muda isso com a educação e formando uma sociedade longe dessas disparidades, tanto de gênero quanto de raça. Mais uma vez, o Tanque vai ter que se acostumar, ou ele vai ter que modificar a forma como eles pregam gastação, ou eles vão ficar algo estritamente restrito a eles, como era em 2015, quando todo mundo acompanhava e etc. Hoje em dia as pessoas têm uma mente um pouco melhor, eu não digo todas as pessoas, eu digo uma parte do público do rap tem um entendimento melhor, e a partir disso a galera não compactua com esse tipo de pensamento e acaba não colando no Tanque, acaba não acompanhando as batalhas. Infelizmente, mano, a nossa sociedade é uma sociedade extremamente hipócrita, racista, machista e homofóbica, tá ligado? E pra gente mudar isso, a gente precisa mudar a estrutura. E rápido, tá ligado? É rápido, tá ligado? Porque tem entendido que minha crítica é em cima dessa parada, que parece muito mais que a relação de gênero. E não só parece, tá, rapaziada? A grande maioria das pautas da sociedade, gênero parece ser muito mais importante do que a questão de raça. Parece que o racismo é tão normalizado que não tem tanto valor falar sobre isso do que, de fato, falar sobre gênero, tá ligado? Boa pra nós.